Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questão relacionada a consignado, como se negociar da melhor maneira os consignados. Então vamos partir do princípio aqui que os consignados são empréstimos realizados normalmente por servidores públicos, por pessoas que são pensionistas ou então aposentadas. Por que isso? Porque o consignado é uma espécie de desconto direto na folha de pagamento. Então, o banco faz um convênio, seja com o INSS, com a administração pública, para que possa fazer esse desconto diretamente na folha de pagamento da pessoa, do servidor, do aposentado, do pensionista. E aí ele, em tese, tem a garantia de recebimento daqueles valores, porque ele vai apresentar o contrato junto ao órgão, à administração, seja lá o que for, e esse contrato ele vai estabelecer o prazo que vai durar o desconto. E aí isso vai ser cumprido à risca. Você não tem como evitar que esse desconto seja feito, a não ser por uma decisão judicial. Então, quem faz um consignado dificilmente vai ter a possibilidade de afastar a incidência, de fazer com que a administração pública ou o INSS, a entidade responsável pelo pagamento, ela simplesmente retire esse consignado do seu contra-cheque. Então, por esse motivo, isso gera uma tranquilidade para o banco, ou seja, o banco tem uma vantagem aqui. Ele sabe que chova ou faça sol, ele vai conseguir fazer o desconto lá no teu contra-cheque. E isso, em contrapartida, tem que gerar uma condição melhor para quem vai contrair o empréstimo. Então, normalmente, quando se faz essas operações financeiras, os juros são mais baixos. Então, normalmente aqui no escritório a gente pega consignados que tem mais ou menos taxa de 1%, 0,98%, 1,2, 1,1, 1,3, 1,4. Normalmente é isso. Pode até ser mais, mas normalmente é um valor assim, é um percentual dessa forma. E aí, dificilmente você consegue fazer com que os bancos reduzam essa taxa, porque olhando para as outras taxas do mercado, ela é uma taxa bem competitiva, especialmente nas hipóteses de empréstimo pessoal, que não são consignados, em que as taxas elas normalmente passam de 2% ao mês. Então, são taxas naturalmente competitivas, até taxas que são cobradas em operações com pessoas jurídicas, taxa de 1,1, 1,2, 1,3. Mas para o banco, de uma certa forma, isso traz um certo, não prejuízo, mas não é o lucro em massa que o banco quer ter. Então o banco, obviamente, ele vai usar outros instrumentos para fazer com que você se endivide ainda mais. Mas negociar esse consignado para baixo é bem difícil, é bem complexo. Os bancos normalmente não aceitam. Então aqui você tem dois caminhos para tentar essa negociação. O primeiro caminho, que eu reputo um caminho ruim, uma escolha não muito boa para o consumidor, é você ampliar a quantidade de parcelas. Então, o que muitas vezes o banco faz? Quando você está ali com a corda no pescoço, já não tem mais como pagar, a conta já não fecha, você está apertado de todos os lados, não sabe de onde tirar dinheiro para manter as suas necessidades básicas. Eu não estou falando nem de luxo, estou falando das questões básicas do cidadão. O que o banco vai te ofertar? Você vai procurar o banco e o banco vai dizer para você: olha só, peraí, vamos dar uma solução aqui, eu vou te dar um refresco. Eu vou reduzir a taxa, mas vou aumentar o número de parcelas. Então eu posso aqui dar uma reduzidinha na taxa mínima, né, de 1,2 para 1,1, de 1,4 para 1,2, mas eu vou ampliar a quantidade de parcelas. E aí você vai ter uma redução significativa da parcela que você tem no mês. Então a pessoa muitas vezes já paga uma parcela alta, 500, 1.000, 1.500, aí depende da remuneração, 200, 300, pode ser um mundo de possibilidades aqui, mas você vai ter uma redução significativa porque você está aumentando a quantidade de parcelas. Quando você aumenta a quantidade de parcelas, o que vai acontecer em Minas Gerais? O banco vai ganhar mais. Por quê? São mais juros incidindo sobre o saldo devedor por mais tempo.
Então, isso vai impactar. Você, num primeiro momento, você acredita que a dívida está sendo reduzida, mas, na verdade, essa dívida está sendo aumentada. É porque a sensação que você vai ter mês a mês é que a dívida baixou porque você está pagando uma parcela menor. Mas quando você for observar a soma de todas as parcelas, você vai pagar bem mais do que aquilo que você inicialmente contratou. E mas eu tive uma redução de taxa de juros. Muitas vezes o banco nem reduz essa taxa de juros. Muitas vezes o banco simplesmente ignora isso e diz que só vai aumentar a quantidade de parcelas, que isso vai refrescar para você. E aí a maioria dos consumidores fala: tá bom, como se fosse alguma vantagem o banco aumentar a quantidade de parcelas. É que você está tão sobrecarregado, você está numa situação tão desesperadora, que você acredita que aquilo realmente seja algo bom para você. Que o gerente do banco está fazendo alguma benesse, ele está sendo benevolente, ele está te ajudando, o banco está te ajudando. O funcionário do banco, na verdade, ele está ali para cumprir as determinações do banco. Então, ele vai propor o que o banco manda propor, que é aumentar a quantidade de parcelas. E em alguns casos você consegue a redução da taxa. Se você conseguir a redução da taxa, é até razoável, mas aí tem que analisar caso a caso. Dependendo da redução, pode ser até que valha alguma coisa a pena. Normalmente, aqui 90% dos casos que aparecem aqui não são de redução de taxa. Ele amplia a quantidade de parcelas. Então, se você tem 40 parcelas, vai jogar para 60 parcelas. Se você tem 60 parcelas, vai jogar para 90 parcelas. Se você tem 90 parcelas, vai jogar para 120 parcelas. E o máximo, pelo menos aqui os bancos que operam, eles normalmente estabelecem um percentual, uma quantidade de 144 parcelas para a pessoa pagar. Aí você fala: nossa, agora não, isso vai aumentar de forma cavalar a sua dívida, isso vai aumentar de forma exponencial a sua dívida. E o caminho que as pessoas percorrem de superendividamento é exatamente esse. A pessoa começa ali com 40 parcelas, por exemplo, 36 parcelas, e vai pagando. Aí a situação se aperta, a dificuldade aumenta, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, pela facilidade, porque o banco fica o tempo inteiro ofertando, dizendo que é bom, dizendo que é uma solução para o seu problema, e você vai acreditando que o banco pode realmente estar trazendo alguma coisa boa para você. Só depois que você vai descobrir que isso tudo é uma mentira e que o banco sequer poderia fazer isso com você, ficar te ofertando e oferecendo facilidades, oferecendo empréstimos sem te dizer quais são os riscos de contrair esses empréstimos em cascata. E aí ele vai te dizer: olha, tem aqui a solução, você está com 36, ele não consegue pagar, vai dizer: não, vou passar aqui para 60 parcelas. Essa parcela praticamente vai cair pela metade. Você: meu Deus, um alento. Só que são 60 parcelas, são 5 anos de parcelas. Então, durante 5 anos você vai ter que pagar isso. E outras demandas vão surgir no curso desse pagamento. Outras necessidades você e a sua família terão. Naturalmente, faz parte da vida. Alguém fica doente, aí você gasta com um hospital. Ou então um filho precisa estudar em algum lugar específico, ou comprar um livro, ou enfim, são milhares as demandas que nós temos no nosso dia a dia. A vida é dinâmica e, obviamente, você vai ter a demanda. E na hora que a demanda aparecer, você vai ter que desembolsar o recurso. E não tendo recurso, o que você vai fazer? Procurar o banco novamente. E aí ele novamente vai te ofertar e vai dizer assim: olha só, vamos aumentar a quantidade de parcelas de 60 para 90. E aí a sua dívida, ela está exponencial, ela está aumentando, subindo. Por isso que aqui no escritório nós temos clientes que ganham 5 mil reais com dívida de $500 mil. Que a pessoa vai na escalada. E aí quando ela não consegue mais fazer consignado, aí ela parte para os empréstimos pessoais. Aí depois dos empréstimos pessoais, ela parte para o cartão de crédito. Por quê? O empréstimo pessoal tem uma taxa alta, mas a taxa do cartão ainda é maior. Parte para o cartão de crédito. Certo que houve mudança nas regras do cartão de crédito, mas ainda assim é uma taxa alta. E a pessoa vai para o cartão de crédito, cartão consignado, aí acabou. Né? O final dessa história provavelmente é pegar dinheiro com parente ou então um agiota. E aí, quando um agiota entra
nesse tipo de cenário, aí já não tem mais solução, aí não tem mais como mover a ação de superendividamento, por exemplo, para reduzir essas dívidas. A outra opção, eu dei a primeira opção, que seria você negociar o seu empréstimo consignado. A outra opção de negociar o empréstimo consignado, e essas opções são limitadas, ou seja, você não tem muita margem no empréstimo consignado, é você levar essa dívida que você tem para outra instituição financeira. E aí muita gente chega aqui dizendo, poxa, mas eu tentei no Unibanco, não consegui, tentei na Caixa, não consegui. Você tem que tentar em todos os bancos possíveis. Você, de preferência, precisa negociar uma abertura de conta, de repente levar a sua remuneração para esse banco e, em contrapartida, o banco compra a dívida do banco anterior e reduz a taxa de juros que está sendo aplicada naquela operação. Ou faz uma oferta para você fazer uma quitação antecipada, mas é muito difícil quitação antecipada nessas situações, nessas circunstâncias. Então, assim, não há milagre nessas questões de empréstimo consignado. Ah, não, fica tranquilo, você vai conseguir negociar com o banco. É difícil negociar com o banco. É difícil porque o banco tem a garantia de que ele vai receber. E você está ali exatamente para que o banco achar que você ofereça para você o tempo inteiro empréstimos para você se enterrar cada vez mais. Então ele não vai querer soltar, deixar, né, largar o ouro de mão. Ele vai querer manter você o máximo que puder, óbvio. Então se você, lembrando, se você tem ali uma redução de taxa, beleza, ótimo. Uma redução de taxa com ampliação da quantidade de parcelas, pode ser que uma coisa não compense a outra e você esteja se enterrando. Mas aí é caso a caso, tem que analisar. Aumento de parcela, desastre. Você só vai piorar a sua situação, você só está adiando um problema grave que você terá na sua vida. Se hoje está ruim, você pode ter certeza que no futuro ficará desesperador. Então é assim que funciona. E a outra opção, que é uma opção que normalmente funciona muito bem, mas nem sempre a pessoa consegue fazer essa portabilidade da dívida, é levar essa dívida para outro banco. Existem algumas questões nessa portabilidade que normalmente os consumidores não conhecem. Algumas normas do Banco Central que os consumidores desconhecem e vão até um outro banco, aí o outro banco não tem interesse, só que a coisa não funciona bem assim. Ter as informações é importante exatamente para que você possa chegar lá no banco e dizer, olha, eu sei, conheço os meus direitos, conheço as normas, as instruções no Banco Central e sei que vocês podem aqui, eu posso portar essa dívida para esse banco, ok? Nessas condições, nessas condições. E aí numa condição que seja melhor. O banco, óbvio, vai dizer qual é a taxa, quais são as condições em que ele pode negociar com você. E aí, se for bom para você, você leva a dívida para lá. Todo banco quer ter um servidor público como cliente. Afinal de contas, de novo, ele tem a garantia de que vai receber esses valores e o servidor público vai se transformar num correntista. Então, ele pode usar outros produtos, outros serviços que o banco tem. Então, no final das contas, é positivo para o banco. Mas aí depende de cada banco. Cada banco tem uma política diferente. O Nubank ataca um tipo de público, a Caixa Econômica ataca outro, o Bradesco ataca outro. Então, cada banco tem ali a sua instrução, né, de que clientes são interessantes, se eles fazem um tipo de operação, se não fazem outro tipo de operação. Então, você tem que testar. Vai em cada um, vai nesse, naquele, procura os bancos da praça e fala, ó, tem essa dívida, quero levar para vocês. Interessa? Tem como nós negociarmos? Então é isso, meus amigos. A ideia era, na verdade, dar uma noção geral de que consignado, muito embora tenha uma taxa muito competitiva em relação ao mercado, ele pode se transformar num verdadeiro desastre na sua vida, mas há possibilidade de você manejar isso de uma forma cuidadosa, entendendo como é que funciona a questão relacionada às finanças, para você não se afundar ainda mais, e aí você consegue ali, em determinadas situações, retirar. Fora isso, só com a ação judicial. Muito obrigado pela sua atenção, tudo de bom, um grande abraço, tchau, tchau.